Boa noite, meus irmãos. Então, mais uma vez aqui para um momento de reflexão da Palavra de Deus, e nos alegramos por esse momento e vamos dar sequência ao nosso estudo e reflexão da Palavra de Deus na Carta aos Gálatas, capítulo 3, hoje versículos de 6 a 14. O Rendel já trouxe a última vez, os versículos de 1 a 5, e hoje vamos prosseguir os versos 6 a 14, Gálatas 3, de 6 a 14. Vamos fazer a oração buscando a bênção de Deus, a iluminação do Senhor para esse momento. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos juntos com os irmãos desta forma, ó Deus, para estudar Tua Palavra, refletir, ó Deus, um trecho da Tua Palavra. Para isso nós pedimos a Tua bênção sobre nós, a iluminação do Senhor, o Espírito, para a compreensão da Tua Palavra e para receber a edificação, ó Deus, o despertamento e o ensino do Senhor para as nossas almas. Nós Te pedimos que nos auxilie, nos ajude, ó Deus, para que sejamos grandemente beneficiados com esta leitura e reflexão da Tua Santa Palavra. Esteja com cada um que nesse momento se une, ó Deus, ao redor da Tua Palavra para estudá-la e buscando a orientação do Senhor. Esteja conosco, ó Deus, e pedindo a Tua bênção para todos os irmãos, aqueles que se acham enfrentando lutas, dificuldades e enfermidades, como esta pandemia, como os nossos irmãos, o reverendo Ronaldo, ó Deus, que está em tratamento, se recuperando, ó Deus, desta contaminação, também o prefeito Jadir, e abençoe, Deus, Teus servos que possam superar, vencer esta enfermidade, e agradecemos por outros que também já passaram, ó Deus, e foram contaminados, mas estão em recuperação, como alguns demais irmãos. Pedimos a Tua bênção, Deus, para todos nós. Nós dependemos de Ti e pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, repreendendo essa enfermidade, Deus, que está assolando o mundo, e que o Senhor traga paz, ó Deus, e traga saúde para nós, para todo o povo, para a glória do Senhor. Que possamos entender o Teu ensino, a Tua instrução e o propósito, Senhor, em todas essas coisas. Tem pedidos pela Mirella, ó Deus, que está sentindo estes incômodos. Abençoe a nossa irmãzinha, a ovelhinha do Senhor, restabelecendo sua saúde, ó Deus, para a nossa alegria, para a glória do Teu nome. E todos os demais, Pai, que pedem as nossas orações, pedimos que abençoe a Luciana também, que soubemos que esteve internada por causa da Covid. Abençoe, ó Deus, e traga recuperação para ela. Nós Te pedimos tudo isso e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então à leitura da Palavra de Deus, Gálatas 3, de 6 a 14, que diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé, ou pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Deus nos abençoe com esta leitura da palavra.
Como já foi falado no tópico anterior pelo Handel, né, o apóstolo Paulo está um pouco impaciente com esses irmãos, por causa desse esquecimento, né, essa amnésia que deu os irmãos lá de querer regredir, voltar, né, para as questões da lei, achando que nosso alcance, nosso mérito diante de Deus é por guardar a lei, por observar os preceitos cerimoniais da lei. Então isso é que ele está assim um pouco bravo com os irmãos, e chamam eles de insensatos, pessoas que não pensam direito, né, não têm a cabeça no lugar, né, porque estavam querendo voltar às coisas que não eram não tinham mais resultado, e nunca tiveram, né? A lei em si nunca trouxeram benefício às pessoas, a lei cerimonial, né, a não ser aqueles preceitos, os cumprimentos, né, da ordenança de Deus para o povo de Israel, que prefiguravam a vinda de Cristo e todas as questões da lei de Deus, da igreja de Deus, né? Mas eu estava bravo com os irmãos por causa daquela tendência de abandonar, né, o firme fundamento da salvação pela graça e retornar à falsa e antiga ilusão da salvação pelas obras. Ele disse: isso aí, vocês já estão esquecidos, né, dessa questão, e vocês são insensatos, né? Então, para demonstrar que o seu evangelho é fiel às Escrituras, né, o apóstolo Paulo apresenta como modelo ninguém menos que o pai da fé, que é o crente Abraão, né? Como você dizendo que já começa a sessão dizendo: é o caso de Abraão, né? Que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Saber, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, não é pouca coisa. O apóstolo Paulo estava inventando outro evangelho. Pelo contrário, era o evangelho verdadeiro, santo evangelho, né? O único evangelho que ele estava anunciando aqui, né? Ele traz esse exemplo porque os próprios judeus tinham consciência, sabiam perfeitamente que todos eles se consideravam filhos de Abraão, não somente por mais pensando na carne, né, na tradição, né, da hereditariedade, né, de Abraão, do que mais pela fé de Abraão. Mas Abraão, sendo o pai dos judeus, né, e aquele com quem Deus instituiu a circuncisão como um sinal da aliança, estou lendo aqui no comentário da Bíblia de Genebra, versículo 6, ainda assim, até esse patriarca reverenciado foi aceito por Deus por meio da fé, antes mesmo de ser circuncidado, né? Como ele fala em Romanos 4, versículo 11. Paulo reverteu a acusação de que estava depreciando a aliança de Deus, né, com Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão buscam uma salvação por meio da fé, como fez Abraão, que quer sejam ou não descendentes físicos dele. Então, o que precisavam compreender era isso, essa questão, né? Não era mais sobre a questão de apenas descendência física, pela carne, pelo sangue. O que se contava, na verdade, era a imitação de Abraão, se unir a Abraão na fé de Abraão. Isso que as pessoas demoraram para entender, né? E tanto agora o versículo 8, por exemplo, que está dizendo o seguinte, como já li, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra. Então, Paulo está dizendo, o evangelho esse que eu estou pregando aqui, que nós estamos crendo hoje, esse evangelho que chegou até nós pela graça,
já foi pré-anunciado a Abraão. É lá que quando Deus diz para Abraão assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, né? Está aqui. Agora, veja só, todos, né, estão sendo abençoados, né, todos os povos, não são somente as famílias, os povos judeus, hebreus, mas todos os povos da terra, todos os povos seriam abençoados em Abraão. E os judeus continuavam insistindo, pensando que essa bênção era somente para os judeus. Então, isso já expandiu, já chegou a nós, já chegou aos gentios também, né? Então os judeus precisavam aceitar que as promessas feitas a Abraão incluíam claramente os gentios, né? Em que serão benditas todas as famílias da terra, e não só as famílias judaicas. E qual era o requisito para esta bênção? Para ser incluídos, receber esta bênção, era cumprimento da lei? Não, isso Abraão já recebeu essa bênção e foi prometido a ele, mesmo antes de começar a cumprir a lei principal, que era um sinal dessa aliança, a circuncisão. Abraão não tinha recebido a circuncisão ainda, e já recebeu essa promessa de Deus, né? Agora, olha o versículo 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, não são os da carne, são os da fé. Então, independente da sua nação, da sua origem, da sua descendência, de que povo pertence, mas se pertence, se tem fé, se creu, então tornou-se filho de Abraão, já que os judeus valorizavam tanto esse título, né? Como responder para Jesus mesmo assim: nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus disse: sim, então se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam praticar as obras que Abraão praticou. No entanto, vocês praticam as obras do diabo, então vocês são filhos do diabo. Olha só, Jesus também pegava pesado, né? Muito bem. Por outro lado, o apóstolo está dizendo também aqui que esses são das obras aqui, que estão debaixo da maldição. Versículo 10 está falando aqui: olha, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: se vocês não estão debaixo da graça, se vocês se apelam para a lei, né, como meio de salvação, vocês estão debaixo da maldição, não da bênção de Abraão, mesmo sendo vocês filhos de Abraão na carne, segundo a carne, parentes de Abraão, assim, descendentes de Abraão, segundo a carne. Então, todos que estão, os que desprezam essas coisas, ou apelam para a sua justiça própria, né, como para alcançar mérito diante de Deus, estão debaixo de maldição, né, não debaixo da graça, mesmo sendo descendentes de Abraão, né, porque são essas maldições previstas em Deuteronômio 27, verso 26, né, em todas essas questões aqui. Agora no verso 12, o apóstolo Paulo expressa o seu apreço pela lei. O apóstolo Paulo não está julgando toda a lei fora, né? Ele continua tendo apreço pela lei, diz assim: ora, a lei não procede de fé, mas, aí cita, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ele está dizendo, isso aqui não foi anulado, né? O preceito moral da lei, né? A nossa justiça, nossa obrigação de fazer as coisas corretas, andar de acordo com os preceitos de Deus, com a vontade de Deus, isso não foi derrubado, né? E o que ele está combatendo aqui é a questão da salvação pela lei, né? Mas o apóstolo Paulo, ele destacou pontos positivos da lei moral, né, de Deus, que está em Romanos 7, 12, 16, por exemplo, em 1 Timóteo 1,8, e muito bem. Então, não é que ele está contrariando. Até no próximo texto, agora na sequência desse texto aqui, do capítulo, versículos 15 a 22, né, está aqui: a lei não pode invalidar a promessa. Então as promessas, né, feitas
que Deus fez, né? Quem observar a lei, quem andar, tiver uma vida santa, moral, seguir os preceitos de Deus, a vontade como Deus determinou que fosse para a humanidade, né? Essas coisas boas que cooperam para a preservação da humanidade, o amor, o cuidado, né? A não exploração, não cobiçar, não maltratar as pessoas, não maltratar os animais das pessoas, enfim, todos os bens da pessoa, não tomar posse, não roubar. Tudo isso aqui, né? Há promessas maravilhosas de Deus para quem observar essas coisas. Então continua aqui o preceito da lei, o preceito lá de Salmo 19, né, que dizendo que a lei de Deus ela é mais doce que o mel, é mais preciosa do que o ouro depurado, né, assim por diante. Então continua sendo a lei de Deus esse preceito maravilhoso para nós, né, e que vale a pena observar e que faz muito bem e que nos enche de bênçãos, né, por observar, obedecermos a Deus em todas essas coisas. Não é que isso nos salva, Paulo está dizendo isso, não é que isso é a nossa salvação, observando essas coisas, mas que é o meio dado por Deus, a instrução do Senhor para a nossa vida, para o nosso benefício, né? E agora ele diz no versículo 13 uma coisa interessante: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então aqui que está o segredo. Cristo tirou esse gosto ruim da lei, né? Tirou a maldição da lei para nós. A lei de Deus para nós agora, né? Os preceitos de Deus, como já dissemos, para o bem, a promoção do bem-estar, da boa vivência da humanidade. Isso é bom para nós. O que foi tirado foi a maldição da lei, né? Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus foi para lá para tirar essa maldição em nosso lugar. Olha só, então a graça em Cristo nos liberta dessa maldição da lei. Agora estamos na graça. Cristo nos trouxe esta bênção. Então é assim que a bênção de Abraão chega aos gentios, como está no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que maravilha, né? Por meio desse sacrifício de Cristo que recebemos, que fomos incluídos e contemplados na bênção de Abraão. Em ti serão benditos todos os povos, né? Nós agora como povo estranho, diferente, que não somos judeus, a bênção chegou até nós. Os judeus não queriam aceitar isso, que um gentio pudesse desfrutar do mesmo privilégio que um judeu, né? Bater no peito e dizer: eu sou filho de Abraão, né? Não, agora eu também posso dizer, os gentios também podem dizer, como nós brasileiros podemos dizer: somos filhos de Abraão por causa da fé em Cristo. Em Cristo as promessas feitas a Abraão se cumpriram perfeitamente e agora nós somos incluídos nessa bênção maravilhosa. Que bom! Louvamos a Deus por esta bênção, esta graça especial em Cristo Jesus. Deus nos abençoe, nos faça crescer, desfrutar plenamente desta bênção que chegou até nós. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Deus, por tua graça bendita. Obrigado, Senhor, por tirar esse efeito pesado da lei e tirar a maldição da lei que pesava sobre nós, porque não conseguíamos, ninguém jamais conseguiu cumprir toda a lei para ser salvo por meio dela, mas Jesus cumpriu. Jesus recebeu a maldição em seu corpo, em nosso lugar, e agora a bênção de Abraão, a bênção da fé dos filhos do Senhor nos alcançou e fomos também feitos herdeiros das promessas. Somos contemplados por Ti, ó Deus, com a mesma bênção que coube a Abraão, a mesma promessa de chegar até nós, mesmo não sendo nós judeus, hebreus, gentios, mas o Senhor nos alcançou com esta bênção por causa de Jesus Cristo. Assim nós te louvamos e te agradecemos por tão grande bênção. Ajuda-nos a viver
cada vez mais de acordo com a tua vontade, o teu preceito para nós. Assim te pedimos e agradecemos em nome de nosso grande Salvador Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe grandemente. Amém.